Boa noite a todos, boa noite, pastor. Boa noite, Rosinha. Nós estamos muito felizes de estar aqui, queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí nos assistindo, dizendo para vocês que essa semana tem sido uma semana de bênção até aqui, eu tenho certeza que continuará sendo uma semana onde fala do sacrifício de Jesus, a semana do Calvário, com certeza é uma semana de deixar marcas positivas, não é mesmo, pastor? É verdade, é verdade. Estamos na metade da semana e ontem você acompanhou como a vitória é conquistada. Descobriu o segredo, não é? Olha, Deus tem uma vitória para você. Acompanhe conosco neste dia. Já vai orando a Deus para que Ele te ilumine na compreensão da mensagem dessa noite também. Muito bem, e nós queremos deixar aqui uma mensagem de reflexão para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia, aí em Isaías, capítulo 53, no verso 4, 5 e 6, onde retrata realmente um pouquinho sobre esse servo sofredor que nós estamos aprendendo durante a semana com esse título aqui, Restaurados em Cristo. No verso 4 diz assim, leia comigo, acompanha junto. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que tranquilidade devemos ter de saber que existe um Deus maravilhoso que já deu a sua vida em prol da nossa salvação. É verdade, não é, pastor? É verdade. E olha, a palavra de Deus diz que João Batista, aquele que batizou Jesus, apontou exatamente para Cristo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois você dá um salto no texto bíblico, nas passagens bíblicas, e encontra o apóstolo Pedro, que foi discípulo de Cristo. Ele disse ali, reproduzindo ou fazendo alusão a Isaías 53, o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Ele venceu, e você também pode vencer, em nome de Jesus. Muito bem, agora então, para iniciarmos efetivamente essa programação, nós vamos começar fazendo uma oração. Eu vou convidar para que o pastor que está aqui junto com a gente, possa fazer essa oração. Oremos. Querido Deus, obrigado por tua presença nessa noite. Obrigado porque esta semana tem sido uma semana de encontro e de restauração em nossa vida. Abençoa, Pai, cada pessoa que está conectada com essa programação. Que o Senhor abençoe, envolva-nos com a tua presença e que a graça, mediante o sacrifício de Cristo, nos alcance de forma profunda e assim sejamos restaurados. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Muito bem, agora então você terá o privilégio, juntamente conosco, de ouvir um louvor nesse instante. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto, repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios
mesmo ver Cristo voltar. Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror! Ímpios perecer, é real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador, são teus lábios ver Cristo voltar. Queres mesmo ver Cristo voltar? Muito boa noite para você. Que bom estarmos juntos nesta programação especial da Semana Santa e sempre tendo esse espaço para falar sobre a nossa saúde. E hoje nós vamos falar sobre a importância do exercício físico. Eu quero mostrar para vocês esse livro, que é um livro de Ellen White, uma escritora norte-americana, muito importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerada a serva de Deus. E ela, no livro A Ciência do Bom Viver, entre as páginas 238 a 240, ela nos traz muitas mensagens e orientações importantes que são a voz do Senhor para nós. Ela diz assim: a inatividade é prolífera causa de doenças. Em outras palavras, as pessoas que não fazem exercícios físicos estão mais sujeitas a contraírem as doenças. Por que isso acontece? Ela explica, porque o exercício físico aviva e equilibra a circulação do sangue. O exercício físico também faz com que a pele se torne mais ativa, faz com que as impurezas sejam eliminadas, os pulmões alimentados com abundância de ar puro, ar renovado. Então o exercício físico traz muitas e muitas coisas boas para a nossa vida. Ela diz assim mais para frente: o exercício ao ar livre é o melhor. Deve ser arranjado de maneira a revigorar pelo uso dos órgãos que se tem enfraquecido. Eu queria estimular você a fazer planos na sua vida, no seu dia a dia, para colocar na sua agenda diária um pouco de exercício físico, pelo menos 30 minutos. E um último texto dela que eu gostaria de compartilhar nesta noite com você, diz assim: em todos esses casos, o bem orientado exercício físico se demonstraria eficaz remédio. Em alguns casos, ele é indispensável à restauração da saúde. A palavra inspirada de Deus, através de Ellen White, já nos explicou há muito tempo a importância dos exercícios físicos. E hoje a ciência comprova isso, porque o exercício físico ele ativa a circulação do sangue e faz todo o sistema cardiovascular trabalhar de maneira mais equilibrada e melhor.
Além disso, o exercício físico ele combate o mau colesterol e ajuda a combater a pressão arterial também. Além disso, os exercícios físicos fortalecem os ossos, a musculatura e algo muito importante em tempo de pandemia, o exercício físico fortalece o nosso sistema imunológico, que é o combate natural do corpo para com as doenças. O exercício físico, ele também nos proporciona uma sensação de bem-estar e tira o cansaço, além de que alivia o estresse, alivia a ansiedade e ajuda a combater a depressão. Veja quantos benefícios do exercício físico. E um benefício muito importante relacionado à pandemia, ajuda a perder peso. O exercício físico ajuda a diminuir o nosso peso. Eu mesmo posso falar de experiência própria. Esse ano, comecei a aplicar, juntamente com minha esposa, um programa de exercícios físicos diários, com 30 minutos de caminhada, e agora que já estamos um pouquinho mais avançados, envolvendo corrida também, e todos os dias tendo esse exercício físico já nos trouxe muitos benefícios para a saúde, perda de peso e todas essas outras coisas positivas que nos ajudam a ter uma saúde mais forte e estarmos melhores nesse momento de pandemia. Por isso eu queria estimular você a colocar em prática na sua vida os conselhos de Deus e entre eles, cuide do seu corpo, o templo do Espírito Santo. E entre as coisas que você pode fazer é dedicar tempo diário para o exercício físico. Se você não tiver condições de fazer um exercício mais elaborado, use a caminhada. O exercício mais simples que existe, não há custo e traz enormes benefícios para a sua saúde e para a sua vida. Deus te abençoe e te dê muita saúde. Dizimar e ofertar agora ficou mais simples e fácil. Veja o que mudou. Ao clicar no menu Dizimar e Ofertar, você encontrará 3 opções: dízimo, oferta e pacto e outras ofertas. O dízimo é seu sinal de fidelidade, reconhecimento e gratidão a Deus. E é através do dízimo que a missão de levar o Evangelho chega a todo mundo. A oferta é uma resposta de alegria por conta das bênçãos que Deus nos dá. E é a melhor forma de apoiar a missão da sua igreja, da sua cidade, do seu país e do mundo todo. Viu como é simples? Uma vez que você já tenha preenchido a sua doação, faça uma breve conferência dos valores e clique em continuar. Pronto! Agora é só escolher a forma como você gostaria de fazer a sua doação. Esse foi apenas o início de muitas novidades que ainda estão por vir. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Oi, crianças, tudo bem? Tudo bem, Emily? Eu e a Emily estamos aqui hoje. Hoje é o 5º dia, né, Emily? 5º dia. Ô, Emily, ontem você foi espertinha, né? Você não quis escolher o chá amargo, né? Você queria o suquinho, né? Mas, como a prof falou, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis, né? Como Jesus passou, né, Emily? Que triste, né? Tava sozinho naquele jardim. Emily, hoje nós temos aqui uma coisa bem legal que eu vou mostrar sobre a história de hoje. Eu tenho aqui este copo que eu vou colocar água, tá vendo aqui, ó? Água limpinha. E aqui, este copo com água representa uma pessoa, né? Só que eu vou colocar um produto aqui que vai representar o pecado, Emily. Olha só o que o pecado faz na nossa vida. Olha só. O que aconteceu, Emily? A água ficou preta. Escura, preta, né? Isso daqui é quando a gente peca, Emily. Não, a gente não fica limpo, a gente fica sujo. Mas sabe, Emily, ainda bem que Jesus veio e Jesus transformou a vida através da sua morte, né? Transformou a nossa vida. É como se ele fizesse assim, olha, não importa quanto você pecou, eu perdoo os seus pecados. Tá limpa de novo? Sim. E quanto mais Jesus entra, mais a pessoa fica limpa. A história que nós vamos contar hoje é sobre uma pessoa que pecou também.
Mas Jesus veio e perdoou ele, porque Jesus nos perdoa, né, Emily? Vamos ouvir a história? Vamos ouvir? Fica atento aí, tá bom? Oi, crianças! Boa noite! Sabe, antes de Jesus ir preso, ele tinha tido uma conversa com Pedro. E ele estava falando para Pedro que Pedro ele iria trair Jesus. E Pedro disse, não, mestre, jamais! Mesmo que você morresse, eu iria estar ao seu lado e morreria junto contigo. Eu estou pronto para tudo. Pois é, mas sabe o que aconteceu? Jesus, ele estava sendo julgado. E ele estava lá em julgamento. E Pedro, ele ficou acompanhando tudo de longe. E era de madrugada, estava frio. E ele entrou numa rodinha onde as pessoas estavam ali se aquecendo numa fogueira. E de longe ele queria saber o que estava acontecendo com Jesus. Ele queria acompanhar de perto. Até que de repente uma pessoa falou, você, eu reconheço você. Você é um deles. Você também estava com Jesus. E aí ele falou, claro que não, para de falar com isso. Não, eu sei, é você sim. Não sou eu não conheço Jesus. E a outra pessoa falou, você tem certeza disso? E pela terceira vez, ele negou a Jesus. E sabe o que aconteceu logo depois que ele terminou de negar a Jesus por 3 vezes? Um galo cantou e ele ouviu o som do galo. Mas o que tem a ver um galo cantar depois que ele ia negar Jesus? Ah, eu não tinha contado isso no início da história. Jesus não só tinha falado para Pedro que ele iria negá-lo, mas também ele tinha falado que isso iria acontecer antes que o galo cantasse. E quando Pedro terminou de fazer aquilo e ouviu que o galo estava cantando, na hora ele se lembrou que ele não cumpriu a sua palavra e ele negou a Jesus. Na hora ele percebeu que ele não era tão forte quanto ele imaginava e na hora ele viu que ele cedeu à pressão. Essa não é a história mais legal e mais bonita de se contar sobre uma pessoa. Mas sabe, todos nós somos assim. Nós também erramos, nós também falhamos e nós também pecamos, assim como Pedro. Pedro fez isso, mas depois ele se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Ele se tornou um grande discípulo e até hoje nós conhecemos e ouvimos falar de Pedro. E com essa história nós podemos aprender 2 grandes lições. A primeira lição é que nós não devemos ter vergonha de Jesus. Se você ama Jesus e se você segue Jesus, você não pode ter vergonha dele. Ele é seu amigo. Você tem vergonha de algum dos seus amigos? Então não tenha vergonha de Jesus, não tenha vergonha de falar do seu amor, não tenha vergonha de dizer para as outras pessoas que você é cristão, porque isso vai fazer bem para você e também para a outra pessoa. E a segunda coisa que nós podemos aprender com essa história é que assim como Pedro, Jesus, ele nos perdoa. Não importa o que você faça, Jesus ele é um amigo tão bom, ele é um amigo tão legal. E embora Pedro tenha negado ele por 3 vezes, mesmo que ele tenha avisado, Jesus, ele perdoou Pedro. E Jesus, ele também perdoa você, se você errar. Depois, quando Jesus ressuscitou e ele perguntou para Pedro se Pedro amava, Jesus deu uma grande missão para ele. Falou assim, então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro entendeu aquele chamado, aquela missão, como o verdadeiro perdão de Jesus. E você? Você aceita o perdão de Jesus na sua vida hoje? E você aceita o chamado para dizer para todas as pessoas que você é amigo de Jesus? Estamos aqui então acompanhando essa linda programação e eu sei que você está gostando, não é? Olha, continue assim, firme, concentrado, adorando a Deus. Estamos aprendendo bastante nessa noite, aliás, certamente o tema também tocará o seu coração. A Rosinha agora tem um recado para você. Eu queria que você prestasse atenção aqui comigo. Você sabe que essa transmissão é virtual, mas o evangelismo que estamos fazendo é real. E você poderá fazer parte junto conosco desse evangelismo. Sabe como?
você deve compartilhar o seu link, o link que você está assistindo aí na sua igreja, compartilhar com os amigos, com conhecidos, todos os teus contatos, para que também outras pessoas possam conhecer desse Deus maravilhoso, desse Cristo que morreu um dia por cada um de nós. É verdade. E assim você também agora está vendo aí em sua tela um número especial. É um número de WhatsApp, está escrito aí para você, eu quero. Olha, você pode enviar uma mensagem para nós. Você tem o desejo de conhecer melhor a palavra de Deus? Quer estudar a Bíblia? Quer ter um acompanhamento, nem que seja online? Nós temos sim pessoas prontas para te atender. Envie uma mensagem para nós dizendo, eu quero estudar a Bíblia. Olha, se você quer conhecer um pouco mais da Igreja Adventista, neste mesmo número que está aí em sua tela, escreva assim, eu quero conhecer mais a respeito da missão da Igreja Adventista. Agora, se você já tomou a sua decisão, compreendeu o recado de Deus, foi tocado por Deus, você quer seguir a Jesus, quer ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, envie uma mensagem para nós e diga, quero ser batizado. Nós iremos lhe atender e lhe conduzir. Muito bem, agora então você terá o privilégio, juntamente conosco, de assistir a mensagem espiritual desta noite. E você terá a oportunidade então de assistir aí com o teu pastor da tua igreja local. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Nós estamos na nossa quinta noite da Semana Santa do Distrito de Portão. E mais uma vez, o nosso muito obrigado a você que está nos acompanhando. E lembrando a você que quanto mais pessoas você divulgar, mais pessoas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. Nesse momento eu gostaria de fazer um pedido especial de oração por duas pessoas. Aqui eu queria pedir oração pela Maria Helena, que tem nos acompanhado também a cada noite, junto com seu esposo. Muito obrigado pela presença de vocês. E a nossa oração é para que Deus dê saúde a vocês. Sabemos que a senhora Maria Helena passou por algumas dificuldades, mas nós sabemos que Deus é todo-poderoso e nós vamos estar orando pela senhora. E agora eu quero pedir também, reforçar o pedido de oração pela Neuza. Agora há pouco, recebi a informação de que a Neuza foi entubada, ela estava na UTI, ela precisou ser entubada. Então nós pedimos, por favor, para que você continue orando pela Neuza. Ela precisa muito das nossas orações. Nosso desejo é para que um dia ela possa estar aqui testemunhando da cura. Esse é o nosso desejo. Quem sabe numa transmissão, quem sabe pessoalmente. Então vamos orar pedindo a Deus para que ela possa sair dessa e possa estar conosco aqui. E que Deus ajude também os familiares, a Grace, o Bruno também. Que Deus abençoe a todos vocês dando força. Então pedimos aos amigos aí do distrito para que estejam orando pela Neuza. Nesse momento então, nós vamos abrir a palavra de Deus e antes disso nós vamos fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento nós queremos interceder de maneira muito especial pela Neuza, que precisou ser entubada. Por favor, Senhor, que o Senhor visite ela nesse momento no hospital, lá dentro da UTI. Que o Senhor dê força para ela. E o nosso pedido a Deus é para que o Senhor a cure dessa doença, para que um dia ela possa estar aqui conosco, que nós possamos testemunhar dessa cura, desse mal que tem assolado tantas pessoas no mundo. Mas nós te pedimos em favor da Neuza de maneira especial, Senhor, por favor. De toda forma, Senhor, nós confiamos em Ti. E seja qual for a consequência, seja o que for que vai acontecer, nós confiamos em Ti. Mas o nosso pedido é que o Senhor a cure e a traga de volta. Abençoe também de maneira especial a Maria Helena, que tem nos acompanhado. Que o Senhor também dê a ela saúde e força para seguir lutando, como já tem lutado até aqui. Agora, Senhor, dá-nos do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra. Que possamos aprender as lições através dos personagens bíblicos, em especial de Pedro. Que nós possamos aprender as lições para não fazer o mesmo, ou para que, se fizermos, nós possamos também nos reerguer, assim como o Senhor ajudou a Pedro a se reerguer. Por favor, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O título do sermão de hoje, da Semana Santa,
falhar não significa fracassar. E a pergunta é, como um cristão deve reagir aos fracassos ou às falhas, aos erros cometidos? Você já cometeu algum erro na vida? Muito simples de responder. Todos nós cometemos erros e falhas. Mas você cometeu algum erro, alguma decisão errada que trouxe consequências ruins, difíceis para você até hoje, que tem sofrido até hoje por isso? A verdade é que muitas vezes nós erramos. Por exemplo, muitas vezes o emprego que escolhemos não era aquilo que esperávamos. Ou o curso da graduação que fizemos não era aquilo que nós queríamos de fato. Algumas pessoas erram na escolha do cônjuge. Às vezes casamentos iniciados com uma esperança terminam em lágrimas. Quantas pessoas já não têm passado por isso? Talvez eu esteja falando aqui para várias pessoas que já passaram por uma separação, por um divórcio, algumas com traumas maiores. Às vezes, os filhos não nos dão aquela paz e tranquilidade como almejávamos. Há pessoas que sofrem pelos caminhos que os filhos têm seguido. Mas a pergunta é, o que a gente pode fazer quando nós vemos que a vida não foi ideal como nós gostaríamos? A Bíblia registra a falha de muitos personagens. Porque a Bíblia mostra o ser humano como ele é. A Bíblia não idealiza o ser humano. A Bíblia não mostra apenas heróis perfeitos, que não cometeram nenhum pecado. Sim, há alguns que a Bíblia não registra nenhum pecado. Não significa necessariamente que não tenham cometido erros, falhas. Mas, por exemplo, não há nenhum registro de algum erro de Enoque, ou talvez de Daniel, ou até mesmo de José. Não registra algum pecado cometido por José. Só que a Bíblia registra a história de centenas de personagens que cometeram erros graves. Por exemplo, o que primeiro vem à mente de muitos é o rei Davi, que adulterou, que mandou matar uma pessoa de forma indireta, se não direta. Mas mesmo assim, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos personagens que desanimaram muitas vezes. Por exemplo, alguns personagens que pediram a morte, que já não aguentavam mais essa vida. Elias foi um que manifestou o claro desejo de morrer. Moisés também, Jonas também. Ele disse, melhor me é morrer do que viver. Jó, por várias vezes, disse, maldito o dia que eu nasci. Melhor teria sido eu não nascer do que viver essa vida que eu vivo hoje. Por que o Senhor não tira a minha vida? E o personagem que nós vamos falar um pouquinho mais hoje aqui é sobre Pedro. Um homem que fracassou, um homem que falhou, mas ele foi reerguido pelo poder de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler um pouquinho, alguns versos que falam sobre a vida de Pedro. Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler dois trechos. Primeiro vamos ler os versos 31 ao 35. E depois nós vamos ler no mesmo capítulo os versos 69 ao 75. Então vamos iniciar lendo Mateus capítulo 26, versos 31 ao 35. Preste bastante atenção na leitura. O texto diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia.
E aqui eu já gostaria de fazer um comentário. Aqui Jesus está dizendo para os discípulos: vocês vão se escandalizar comigo. Vocês vão fugir nesse momento. Vocês vão me abandonar. Mas o que Jesus faz logo em seguida? Condena eles por isso? Repreende eles por isso? Ele diz alguma coisa assim: vocês estiveram aqui 2, 3 anos comigo e agora, no momento que eu mais preciso, vocês vão me abandonar? Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele apenas disse: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Eu vou na frente de vocês para Galileia e lá nós vamos nos encontrar. Ao invés de repreender os seus discípulos que iriam fugir, que iriam abandoná-lo, Jesus apenas marca um encontro com eles em seguida. E nisso consiste a grandeza de Jesus. Ele sabe, ele conhece o lado mais frágil do ser humano. Ele sabe o que o ser humano é capaz de fazer. Mas mesmo assim ele continua os amando. Mesmo assim ele não desiste do ser humano. Ele sempre está disposto a nos reencontrar. Ele não é pego de surpresa pelas nossas falhas. Ele sempre quer reencontrar a nós, seja o que for. Verso 33. E disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: mestre, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E note aqui a frase final. Não foi apenas Pedro que disse isso. O verso termina dizendo: e todos os discípulos disseram o mesmo. Todos disseram: eu nunca vou te abandonar. Começando por Pedro. E todos disseram a mesma coisa. Agora avance para os versos 69 ao 75, do mesmo capítulo 26 de Mateus. Mateus 26, 69 diz assim: ora, Pedro estava assentado fora no pátio. Isso depois que Jesus foi preso, foi levado para o Sinédrio. Então ali Jesus agora está sendo interrogado, e então Pedro, ele vai atrás de Jesus. E diz assim o texto. Mateus capítulo 26, verso 69, diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio. E aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Possivelmente aqui está se referindo ao sotaque de Pedro. Galileu. E Pedro disse: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que lhe dissera Jesus: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa leitura é o perigo da autoconfiança de Pedro. Pedro havia dito a Jesus: ainda que todos te neguem, eu nunca farei isso.
ainda que me seja necessário morrer contigo, isso é algo que eu nunca vou fazer. Pedro sabia que ele amava Jesus de coração. E esse era o desejo dele. Só que Pedro, ele se esqueceu das armadilhas de Satanás. Ele se esqueceu que ele também era capaz de cair. O famoso teólogo chamado Richard Exley disse assim: dada as circunstâncias adequadas, até o melhor dentre nós é capaz dos mais inimagináveis pecados. Pedro era um fiel amigo de Jesus. Era um dos que estiveram mais perto de Jesus. E ele acreditava realmente que ele poderia vencer qualquer perseguição. Ele acreditava que ele poderia ser capaz de ser morto e não negar a Jesus. Mas talvez ele tenha se confiado demasiadamente em si mesmo, nas suas próprias forças. O perigo da autoconfiança. E aqui fica uma lição para nós, muito importante. Quando nós pensamos algo como, isso é algo que eu nunca farei. Talvez seja precisamente nesse ponto que nós precisamos ter maior cuidado. Porque talvez seja aí que Satanás mais vai nos tentar para nos derrubar. Como se diz? Quem morre afogado normalmente era alguém que sabia nadar. Precisamos tomar muito cuidado com o perigo da autoconfiança. Nos expomos às tentações do pecado, achando que nós temos condições de colocar um limite. Mas pouco a pouco, as nossas forças vão cedendo, até que nós cometemos o pecado. Muito cuidado com o perigo da autoconfiança. E aqui nós vemos também o fracasso de Pedro, a falha de Pedro. Nós vemos que Pedro negou a Jesus. Ele negou a Jesus por 3 vezes antes que o galo tivesse cantado. Apenas uma informação importante, muito possivelmente não era um galo, de fato, um animal que havia cantado. Alguns teólogos entendem que, na verdade, estava se referindo a uma trombeta romana que tocava a cada 3 horas para fazer a troca da guarda, como se fosse um sino, um sinal que fosse emitido. E então, numa dessas trocas de turno dos guardas romanos, a trombeta tinha um som semelhante a um galo, e em latim era chamado de galicinium. Então é possível que Jesus tivesse dito a Pedro, antes que o galicinium toque, antes das 6 horas da manhã, tu me negarás 3 vezes. Seja o que for, Pedro, de fato, negou 3 vezes a Jesus. Ele falhou, ele caiu. Porém, nós precisamos cuidar, porque muitas vezes, quando nós lemos esse relato, nós somos rápidos em julgar Pedro. Nós somos rápidos em considerá-lo como um covarde. Alguém que abandonou o seu melhor amigo no momento de maior necessidade. Um covarde, um fracassado. Mas nós precisamos lembrar que quando Pedro disse que ele nunca negaria Jesus e ele nunca o abandonaria, todos os discípulos disseram o mesmo. Todos. E quando Jesus foi preso pelos soldados, todos fugiram, diz a Bíblia, todos fugiram. Mas quem que foi seguindo Jesus até o Sinédrio? Pedro. Pedro talvez tivesse sido o único, ou possivelmente João também tivesse chegado um pouquinho depois. Mas Pedro foi corajoso, porque ele teve a coragem de arriscar a própria vida, de ir até o Sinédrio. Enquanto todos os discípulos tinham dispersado, Pedro arriscou a própria vida e foi até o Sinédrio. Foi tentando acertar, foi tentando cumprir a sua promessa, que Pedro caiu. Somente alguém que teve a coragem de Pedro pôde chegar onde ele chegou. Mas nós, seres humanos, tendemos a ver somente os erros.
nos concentramos mais nos erros do que nos acertos das pessoas. Mas nós vemos também que Pedro ele não ficou caído. Nós vemos na Bíblia o reerguimento de Pedro. Nós vemos que depois que ele negou a Jesus, Jesus o encontrou. E Jesus fitou os olhos em Pedro. Ele olhou profundamente para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Como foi esse olhar de Jesus? Nós não sabemos. Alguns pensam que Jesus deu um olhar de condenação, de repreensão. Mas eu acredito que tenha sido um olhar de amor profundo, de preocupação com Pedro. Porque Jesus sabia que aquilo ia fazer Pedro sofrer. Jesus ele não sente a ofensa, ele não toma a ofensa para si. Ele parece agora se preocupar com a vida de Pedro. É o que nós vamos ver ainda no Evangelho de João, quando Jesus ele se preocupa com o reerguimento de Pedro. Mas a Bíblia diz que, mesmo que Pedro tivesse se levantado, se reerguido, a história diz, alguns historiadores dizem, que onde quer que Pedro andasse, as pessoas imitavam o som de um galo. Para lembrá-lo todas as vezes daquele erro que ele havia cometido. Você consegue imaginar? Agora Pedro andando pelas ruas e as pessoas imitando um som de um galo para lembrá-lo que ele negou ao seu mestre? Que ele abandonou o seu melhor amigo? Ouça essa citação da senhora White. Satanás sabe que todo aquele que buscar a Deus pedindo perdão e graça, receberá isso. Portanto, ele o lembrará de seus pecados para desencorajá-lo. Ele apontará suas falhas de caráter, suas fraquezas, seus pecados por ingratidão, a sua dessemelhança com Cristo e o tanto que você já desonrou o seu Redentor. E ela continua dizendo: Satanás se esforçará para enfraquecê-lo com o pensamento de que o seu caso está perdido, sem esperança, de que a sujeira das suas roupas nunca poderão ser lavadas, suas vestes nunca poderão ser lavadas. Satanás espera assim destruir a sua fé e fazer com que você caia na armadilha e desista definitivamente de ser obediente a Deus. E talvez há pessoas que vão fazer esse papel. Sempre que você tentar se reerguer das suas falhas, dos erros do passado, sempre vai ter alguém que vai lembrar o que você já fez no passado. Quem é você para fazer isso agora? Quem é você para dizer isso? Mas Jesus, quando encontrou Pedro, disse assim: Pedro, quando você se reerguer, fortalece os teus irmãos. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você vai falhar, mas aprenda com essa falha, para que um dia você possa fortalecer os seus irmãos também. Amigos, nós precisamos entender que as falhas, elas podem ser aproveitadas. Nós podemos crescer com elas, com os erros que cometemos no passado. Pedro, ele contou para as pessoas sobre as suas falhas. A propósito, o Evangelho de Marcos possivelmente tenha sido escrito por João Marcos, que foi um discípulo de Pedro. Possivelmente tenha sido o próprio Pedro que tenha contado para João Marcos: sim, João Marcos, eu neguei o meu melhor amigo, eu traí ele, eu falhei com ele, mas Jesus ele me deu força novamente, ele me reergueu. Agora Pedro usa o seu fracasso, as suas falhas, para reerguer as pessoas, para reerguer aqueles que falham, aqueles que caem. E Jesus disse: Pedro, daqui em diante,
pastorei as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque Jesus não vê somente quem nós somos, mas Ele vê quem nós podemos nos tornar. Se eu estou falando para alguém nessa noite que cometeu muitos erros no passado, que está sofrendo pelas consequências dos seus erros e às vezes não encontra solução para os erros cometidos, lembre-se que Jesus está sempre disposto a nos reerguer. Não importa qual erro nós tenhamos cometido. Entenda que o amor e o perdão de Deus não depende do nosso sucesso. Ele nos ama independente dos nossos erros. Ele é o nosso Pai, que está sempre disposto a nos estender a mão. Que nós possamos usar os nossos erros como aprendizados, que nós possamos crescer com eles e dessa forma ajudar as pessoas também. Que nós possamos nos perdoar também, que nós possamos confiar que o perdão de Deus faz com que nós possamos nos esquecer dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que o próprio Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ora, se Deus se esquece dos nossos pecados, por que nós vamos ficar nos condenando, lembrando constantemente? Que nós possamos nos lembrar dos nossos erros apenas para aprender com eles, não para nos condenar. Porque Deus, Ele perdoa e esquece completamente dos nossos pecados. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que nós possamos confiar na grandeza do seu amor. Nesse momento nós vamos orar. E eu gostaria que você também orasse, que você conseguisse pedir perdão a Deus e que você conseguisse também se perdoar. Que você ore a Deus para que Ele possa te libertar do sentimento de culpa. Vamos juntos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deixou revelado a história de pessoas que caíram. O Senhor não ocultou essas histórias. O Senhor deixou escrito até mesmo os teus sentimentos de tristeza, de angústia, quando esteve aqui nesse mundo. O Senhor também deixou escrito as falhas de personagens como Davi, como Moisés, como Jonas e também como Pedro. Obrigado, Senhor, porque dessa forma nós podemos entender que nós não somos os únicos falhos. Assim nós podemos entender que até mesmo grandes homens e mulheres cometeram erros. Mas o Senhor sempre esteve disposto a reerguê-los. E usou pessoas falhas como nós para fazer grandes coisas em prol das pessoas. Um dia nós vamos encontrar Pedro no céu, aquele que negou a ti. Mas nós vamos encontrá-lo feliz, porque o Senhor estendeu a mão a ele e ele teve uma nova chance. Eu te peço, ó Deus, por favor, perdoe os nossos erros. Nos ajude a nos perdoar também, a esquecermos as nossas falhas e que possamos apenas extrair as lições para que possamos ser mais fortes daqui em diante. E se algum dia cairmos novamente, nos ajude a lembrar, Senhor, que as tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Louvado seja o Senhor pela grandeza do teu amor. Que o teu amor possa nos transformar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Que o Espírito Santo possa continuar trabalhando no seu coração. Que nós possamos terminar essa semana renovados, restaurados pelo amor e pela graça de Jesus Cristo. Nos encontramos amanhã nesse mesmo horário para a nossa sexta noite, às 8 horas. Que Deus te abençoe e até amanhã.